Cristiane Teixeira, Abreu e Lima, Pernambuco. Boa noite. O arrependimento e a mudança de conduta e sentimentos amenizam o karma? Sim. E se for profundo, muito boa provocação, Cristiane. Sim, se for profundo o arrependimento, ameniza. A palavra sua foi bem apropriada. Amenizar. E mais do que só amenizar, vamos distender o assunto para ficar mais prático. Propicia a compensação, ressarcimento pelo erro que a gente cometeu e suas consequências correlatas. Então, a questão do karma não é castigo, como nós. Karma, lembrando, a gente está se apropriando do termo sânscrito, mas é isso, nós sofremos efeitos. Não adianta dizer não existe consequência para os meus maus atos. Muita gente foge do conceito de espiritualidade, da realidade do mundo divino, porque assim nós podemos, portas adentro do nosso coração, esconder malandragens ou mesmo atitudes muito viciosas, para não dizer criminosas, que não são alcançadas pela lei. Podemos estar manipulando pessoas. Não adianta que acreditemos ou não. Essas coisas não existem, isso é bobagem. Eu escolho, como se estivéssemos atravessando as gôndolas do supermercado, eu escolho não acreditar. Isso é pensamento mágico, no sentido técnico, que é a forma de pensar primitiva de uma criança. Feche os olhinhos, então não existe. Uma criancinha de 2 anos, se não ficar bem atento, veja uma travessia de uma rua. Se disser, olha o carro, se ela vir um carro na direção dela, já trouxe essa metáfora outras vezes, mas é importante reiterar, a reação dela não é correr, ela fecha os olhos. Porque para a perspectiva de quem está no pensamento mágico e não racional, se ela não vê, deixa de existir. O carro não deixa de estar na direção de colisão e atropela a criança. Muitas pessoas têm claras manifestações residuais, vestígios viciosos, aspectos fixados na puerilidade psicológica, na infantilidade do comportamento, em áreas específicas do seu gosto. Eu escolho ser impune nas minhas negligências criminosas. Eu escolho que ninguém está me vendo, porque me convém que eu não tenha que dar satisfações pelo mal que eu faça que não é acessível à lei. Não importa que eu escolha isso, porque as leis existem, como a lei da gravidade, falando das leis da natureza. A lei da gravidade, que é a mais simples e mais óbvia de todas, existe. Eu me lembro de uma palestra que um povo perito que eu dizia que jogue uma pedra para cima e fique debaixo, na linha reta da pedra, para ver se não cai na cabeça. Claro que existe, quer acreditemos ou não. Aí, pessoas que estão propondo, na época em que as pessoas falam o que querem, eu acho, ponto final, se eu acho é o que é verdade. Então, se as pessoas querem contestar evidências científicas e estudos exaustivos em diversos campos do saber, fique à vontade de agir como crianças, não só crianças, com comportamentos esquizoides. Isso é uma fragmentação, um distúrbio mental, porque há graus de anormalidade mental e a pessoa escolhe ser irresponsável, escolhe ser negligente com o conhecimento, porque se a gente é irresponsável com o conhecimento, vai pagar um preço na sua própria linha de destino. Nós vamos fazer, se somos irresponsáveis com o conhecimento, e como raciocinamos com clareza ou não, nós teremos necessariamente, faremos escolhas erradas e sofreremos as consequências de escolhas erradas. Então, se eu percebo que cometi um erro e internamente não gostei de perceber que cometi um erro, realmente isso me dói o coração. A culpa é sinal de que nós não somos psicopatas. É diferente ter complexos de culpa e se paralisar, se deixando mergulhar num pesadelo de autodepreciação e autocondenação. Nós não podemos nos paralisar porque percebemos que estamos em falta. Eu reconheço. Cometi um erro, não gostei. Foi um vacilo, mas nós temos momentos de vacilação, hesitação, de queda, nos esborrachamos. Muito bem, vou me levantar mais uma vez e estou disposto a me compensar pelo erro cometido. Verificamos se é para pedirmos desculpas, mesmo, e não por orgulho, não pedir desculpas, é muito correto, é distinto, é lúcido e maduro, pedirmos desculpas, não importa quem seja,
Não pedir desculpas a um chefe como uma forma de bajulação. Pode pedir desculpa ao chefe, porque o chefe é uma pessoa. Mas pedir desculpas ao subalterno, na hierarquia funcional de uma instituição. A um filho, uma filha, me desculpe. Mamãe e papai errou. Que distinção, que dignidade moral, que respeitabilidade a pessoa adquire ao seu grau de respeito, né? Respeitabilidade mesmo. Quanto nós ampliamos de respeito nas relações, se nós reconhecemos nosso erro e deixamos claro, cometi o erro, vou tentar não errar mais. Peço desculpas a você, estou empenhado em me esforçar em não cometer esse erro mais. Mas mesmo que a pessoa não nos perdoe, caso peçamos desculpas, ou que não haja necessidade de pedir desculpas, ou que não haja necessidade mesmo, se foi um erro leve, não tão grave, vou me compensar depois. Às vezes não há necessidade de uma compensação propriamente, a atitude do arrependimento já é o início do processo de resolução. E não há erro grave para pessoas que acham que cometeram e podem ter cometido erros que elas consideram graves. Não há erro que não possa ser compensado, não há queda que não possa ser compensada. O pecado aproxima o homem de Deus, se eu não me engano, essa é uma frase de Santo Agostinho, e podemos sim transformar a culpa. É interessante que a culpa ativa uma região do cérebro que o Dr. Melvin Morse, aqui nos Estados Unidos, chamou de God's Spot, o lugar de Deus no cérebro. Ou seja, o campo do cérebro mais relacionado das circunvalações cerebrais a percepções de vozes espirituais. Então, quando a pessoa está com muita culpa, ela vai favorecer a conexão com o plano maior. E não é uma voz física, que isso é próximo da alucinação auditiva ou visual, mas sim a voz que pode ser um padrão, um vetor, um fluxo de pensamento que nós sabemos que vem de fora, de cima, que nos socorre.